Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o conteúdo hoje que eu vou explicar vai ser sobre trabalho acadêmico. Bem, na verdade é um resumo de 28 slides sobre o regulamento da Universidade de TCC, né, da Universidade Federal do Piauí. Tem algumas observações que eu queria que vocês lessem com calma, tanto nos slides quanto no regulamento em si, com relação aos elementos pré-textuais, os elementos textuais, os pós-textuais, né, que vocês deverão seguir, que são de fato uma estrutura básica e padrão do trabalho acadêmico, em que vocês deverão seguir para poder de fato finalizar a pesquisa de vocês. Não falo da pesquisa em si, mas de toda a estrutura, né, que dá esse embasamento de organização, né, de fato, que organiza o trabalho de conclusão de curso de vocês. É um resumo do regulamento, mas de qualquer forma não deixem de ler esse regulamento também. E qualquer dúvida vocês podem procurar via e-mail institucional, e os orientadores também estarão disponíveis para poder para poder auxiliar vocês nesse processo. Aqui eu falo no segundo slide a questão do trabalho acadêmico, né, a partir do formato, né, e normas da ABNT, da NBR 14724 de 2011, mas tem algumas atualizações, como a ABNT NBR 6024 de 2012 também, alguns detalhes que foram de fato atualizados e que eu espero que vocês tenham todas essas informações, leiam, busquem informações também para poder de fato organizar o trabalho de vocês. Essa questão dos elementos pré-textuais, como formato, espaçamento, margens, paginação e indicativos de seção, deixei tudo explicado nesse arquivo em PDF dos slides. Eu espero que vocês sigam essas informações, leiam o regulamento, porque de fato não é nada difícil para vocês compreenderem. Inclusive, tanto o artigo científico, quanto a monografia, quanto o projeto de intervenção já tem os elementos pré-textuais já formatados. Então, eu já deixei essa parte já bem organizada para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem me procurar também. Quando fala de questão da estrutura de um TCC monografia, né, que é dentro de um trabalho acadêmico, a gente tem alguns elementos que são obrigatórios, que são os elementos pré-textuais, e aí a gente conta com a capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas, lista de símbolos e o sumário, né, como itens obrigatórios. Todos eles eu deixei no arquivo, nos 3 arquivos, na verdade. Só que a ficha catalográfica é a última coisa que vocês irão solicitar, e isso somente será realizado após a aprovação de vocês na banca no final do ano. Então, vocês irão solicitar a biblioteca setorial da UFPI, se eu não me engano. Mas qualquer dúvida, vocês podem procurar a coordenação do curso. Então, esse espaço da ficha catalográfica, vocês irão deixar do jeito que está, né? Daquele jeito que eu deixei, porque isso somente será incluído ali naquele espaço após a defesa e a aprovação dos trabalhos de conclusão de curso. Os demais vocês irão preencher, né, com o nome do orientador, o título do trabalho, o ano, a dedicatória, quem que vocês dedicam esse trabalho, os agradecimentos, quem são as pessoas que vocês agradecem, né? Epígrafe geralmente é uma citação que geralmente a gente coloca no trabalho, no final, né? Assim, no canto da página. O resumo do trabalho, as palavras-chave, o resumo do trabalho em língua estrangeira, seja em inglês ou espanhol, as palavras-chave em inglês ou espanhol, né? Lista de ilustrações são as imagens, se caso precise incluir isso, o trabalho realmente ele tem essas imagens, tabelas, abreviaturas, né, quadros, símbolos, tudo isso vai ser necessário vocês desenvolverem dentro de um desses arquivos, né? Seja monografia, e aí eu faço algumas adaptações dos elementos pré-textuais para o artigo científico, e
os elementos pré-textuais com algumas modificações para a estrutura de projeto de intervenção também. O mais completo mesmo é o arquivo do TCC monografia, que tem mais páginas, se eu não me engano são 13 páginas, então realmente tem uma estrutura diferenciada. Sigam essas observações, leiam o regulamento, que isso tudo vai ficar realmente organizado. Nos elementos pré-textuais, a gente fala que são de fato as informações que ajudam nessa identificação, né, e utilização do trabalho, né? São os elementos que não são de uso indicativo numérico. Então, você vai contando as páginas, mas você não numera essa página, né? Todos esses elementos pré-textuais. A numeração ela só vai acontecer mesmo na introdução. E observe que tem uma numeração já indicada lá na introdução. E a partir da introdução é que vocês irão começar a desenvolver a pesquisa, tanto na monografia, quanto no artigo científico, quanto no projeto de intervenção. Observem as informações nesse slide com relação à questão da capa, formatação também. Folha de rosto, deixei um modelo na figura abaixo para vocês observarem e as informações ao lado. A ficha catalográfica, como falei, somente após a defesa dos trabalhos de conclusão de curso e a aprovação de vocês é que vocês solicitam para a biblioteca, né? Isso tem as informações, isso vai ser observado e repassado tudo isso para vocês no final do ano. Folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, a epígrafe, resumo, resumo e palavras-chave, né, tanto em português quanto em outra língua estrangeira. Todas essas observações vocês irão ler com calma, olhar a imagem, olhar novamente o regulamento, se caso vocês queiram mais informações, e preencher o que for realmente necessário dentro dessa parte dos elementos pré-textuais. As listas tanto de símbolos, abreviaturas, siglas, tabelas, figuras, se for necessário você acrescenta uma tabela de quadros também, se for necessário no trabalho de vocês. Isso tudo já está formatado, mas eu quero que vocês desenvolvam essa parte para poder incluir o número da página, onde vai estar aquela figura, onde vai estar aquela tabela. A informação que é um pequeno título, né, da figura, para poder identificar mesmo, fazer com que os leitores, né, os professores que irão participar das bancas de vocês, possam olhar e seguir à risca a numeração. Isso tudo é uma questão de organização do trabalho de conclusão de curso. O sumário da mesma forma, então é realmente uma parte que eu já agilizei para vocês não perderem muito tempo com essa questão. Então, sigam à risca ao regulamento, observem esse resumo que eu deixo em PDF no Cigar, e qualquer dúvida, caso apareça alguma dúvida, podem me procurar via e-mail institucional ou procurem os professores orientadores de vocês, né? Se você tem um professor X que vai orientar, vocês poderão procurar eles também nesse processo para poder tirar alguma dúvida que caso aconteça. Os elementos já textuais, na verdade, é a pesquisa em si, né? E a parte central do trabalho, onde se divide a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Na introdução, como parte inicial do texto, na qual vocês deverão constar, né, a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa, né, a questão problema, a justificativa, a metodologia e uma justificativa que destaca de fato a relevância desse trabalho, né? O desenvolvimento, na verdade, é o corpo do trabalho e a parte mais importante. Observe que é a parte mais importante do estudo, porque ela vai conter o relato da pesquisa que foi realizada, os argumentos que comprovem a hipótese ou não, levantada desde o início da pesquisa, né, e com base, né, nas suas observações, nas suas leituras, no seu momento de estudo que você obteve e também sobre as considerações dos professores orientadores, né. Ela deve ser dividida em seções e subseções, quantas forem necessárias, para detalhar o assunto e facilitar o entendimento do leitor, né? A gente está falando do referencial teórico, da metodologia, da análise e discussão dos resultados. Essa parte é a parte do desenvolvimento da pesquisa. A introdução, como eu falei, é a introdução do trabalho, né? Vai até a justificativa da pesquisa. E por fim, que a terceira parte é a conclusão, né? Ela é indispensável no trabalho de conclusão de curso, independente se for monografia
ou artigo científico. Eu falo dessas duas modalidades, né? Porque vocês irão fazer uma revisão retrospectiva do estudo, né? A gente não pode esquecer de mencionar quais foram os objetivos, se eles foram alcançados ou atingidos, se houve hipóteses, se elas foram avaliadas. Não esquecer também de apresentar os resultados importantes, né? E, como falo, conclusões ou considerações finais, né? Onde você vai, de fato, rever toda a estrutura, todo o trabalho que foi desenvolvido e poder responder, né? Trazer para o leitor se tudo realmente foi realizado da forma como foi pretendida, se os objetivos ou as ações foram alcançados e possivelmente sugerir, né, que essa pesquisa ela dará continuidade, né, com outras pessoas, né, que a gente fala sempre com a pesquisa, ela não finaliza no TCC, ela sempre dá continuidade porque ela permite uma outra visão, uma outra continuidade de algo que sempre vai faltar nesse trabalho de conclusão em si. Então, é algo que a gente sempre recomenda, né, que esse fenômeno estudado, que vocês irão elaborar, e vai ser recomendado em pesquisas científicas futuras para os próximos estudos. E os elementos pós-textuais, na verdade são os elementos que são constituídos por obrigatórios e opcionais, né? E a gente está falando das referências bibliográficas, glossário se for necessário, apêndice e anexos. Quando eu falo de referências bibliográficas, vocês deverão citar todos os autores que vocês incluíram no trabalho. Se vocês citaram 30 autores, todos os 30 autores em ordem alfabética, conforme as normas da BNT, deverão estar organizados nas referências bibliográficas no final do trabalho, ok? Seja capítulo de livro, seja artigo científico, seja qualquer for o material que vocês deverão ter acesso, citem eles no final do trabalho e no decorrer do trabalho a partir de citações com o nome e o ano, ou o nome, na verdade, o sobrenome e o ano, ou sobrenome, ano e página, tudo direitinho conforme o material que vocês já devem ter acesso também. Então, todas essas informações tem nos materiais de leitura, o material de aula, e os orientadores também irão auxiliar vocês nesse processo de desenvolvimento dessa parte, né, de considerações, de correções também. Quando a gente fala de glossário, a gente está falando de lista de abreviaturas, expressões em ordem alfabética. Alguns trabalhos realmente precisam, mas se o trabalho de vocês, dependendo da pesquisa, do tema de pesquisa, não tiver necessidade, então vocês não incluem, né, no trabalho. É apenas uma indicação que a gente deixa na estrutura geral, né, como tudo. O apêndice, na verdade, conforme a norma da BNT, né, a 14.724/2011, fala que é um documento de caráter opcional, né, pelo autor, a fim de complementar a sua argumentação, né. E aí vai depender, por exemplo, se vocês irão trabalhar com entrevistas, né, e aí é necessário colocar no final do trabalho uma cópia do roteiro de entrevista, né. Aí você vai colocar, se foram 2 grupos específicos que vocês aplicaram essas entrevistas, então coloca apêndice A, entrevista com o poder público local, apêndice B, entrevista com a comunidade local. Então é uma cópia do arquivo, de um arquivo que vocês desenvolvem, né? Vocês elaboram esse apêndice, aplicam também esse apêndice, né? Para poder realmente ter esses resultados e poder fazer análise na pesquisa. Então, seja entrevista, questionário online, todos esses materiais que são elaborados por vocês deverão estar no final do trabalho de conclusão de curso e dar o nome de apêndice. Anexo também um elemento opcional, né? Isso vai depender se o trabalho de vocês tem essa necessidade. Por exemplo, quando vocês forem trabalhar com análise documental, e se for realmente necessário, coloque uma cópia de algum documento que vocês utilizaram e que achem realmente importante deixar em anexo nesse trabalho, né? Seja na monografia, seja no artigo científico, ou seja até no projeto de intervenção.
Então deixem uma cópia, anexo, porque vai ser necessário para a gente poder entender melhor como foi de fato realizada essa pesquisa e quais esses recursos e por que é necessário ter esses anexos também. Na estrutura já do artigo científico, né, como trabalho de conclusão de curso, vocês têm todos os elementos pré-textuais também, como capa, folha de rosto, a ficha catalográfica, somente o espaço que vocês irão solicitar isso no final do ano, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos e epígrafe. Esses elementos pré-textuais irão se manter por conta de ser um trabalho de conclusão de curso. A parte textual, né, que é a introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise e discussão dos resultados e considerações finais, é a estrutura, quer dizer, o corpo do trabalho que vocês irão desenvolver. E os pós-textuais, como referências bibliográficas, apêndices, se for o caso, né, e for necessário incluir, anexos também, e a cópia das diretrizes da revista como anexo, porque vai ser necessário para a gente poder entender melhor se vocês seguiram todas as normas ou diretrizes da revista escolhida. Já no projeto de intervenção, a estrutura enquanto TCC, né, também segue os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, espaço para a ficha catalográfica a ser solicitado somente após a aprovação desse trabalho de vocês no final do ano, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e a inclusão de um sumário por se tratar de um projeto de intervenção. No artigo não há necessidade de sumário, na monografia é necessário o sumário, mas no projeto de intervenção a gente inclui um sumário também por se tratar de um projeto de intervenção. E além disso, tem os elementos textuais, onde vocês irão desenvolver a introdução, fundamentação teórica, metodologia, e aí vem as estratégias de diagnóstico, estratégia de intervenção, cronograma e orçamento. Eu coloquei essas informações após a metodologia, mas vocês deverão seguir a estrutura básica do edital. Aqui é somente para vocês entenderem melhor qual a diferença, mas sigam a estrutura básica do edital vigente que vocês irão desenvolver o trabalho de conclusão de curso, no caso, um projeto de intervenção. Então, sigam todas as regras do edital e inclua na estrutura, naquele arquivo, caso vocês escolham um projeto de intervenção. Os pós-textuais aqui eu coloquei somente as referências bibliográficas e uma cópia do edital vigente do período letivo na qual vocês estarão desenvolvendo esse trabalho de conclusão de curso, para a gente poder ter acesso às informações e entender melhor o que de fato vai ser cobrado nesse edital que vocês deverão seguir. Então, é uma estrutura básica, conta com algumas observações em resumo, mas não esqueçam de olhar esse material em resumo em PDF e não esqueçam de ver o regulamento com mais calma, né, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida, podem me procurar e não esqueçam de procurar os orientadores de vocês, que eles ajudaram nesse processo de desenvolvimento da pesquisa. Até mais, pessoal!